Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Paulo, Helder. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir, pessoal? Alguém aí pode dar um oi? Boa noite, Beleza. professor. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Está me escutando? Beleza, escutando. Ótimo, Tranquilo. obrigado. Muito obrigado por responder. Vou esperar um pouquinho, uns 5 minutos, né? E aí a gente vai começar, tá bom?
Boa noite para vocês. Deixa eu colocar aqui mais. Eu vou dar uma introdução para vocês sobre a disciplina de química geral. Deixa eu arrumar aqui, que parece que está me cortando. Para vocês que não me conhecem, né? Meu nome é Adriano, serei o professor de química de vocês, e nós iremos trabalhar aí 4 módulos durante algumas semanas, tá? Eu vou mostrar aqui o que está por vir, o que está apresentado no ABA para vocês, tá? Já estou compartilhando aqui a tela para vocês, ó. Quando vocês acessam o AVA, vocês vão ver que está ali toda a estrutura da disciplina, né, Química Geral, e aí as aulas serão segundas e sexta-feiras, às 20 horas, tá? A priori, eu resolvi fazer mais ou menos 1 hora de aula, e aí eu abro mais 1 hora para dúvidas, né, para a gente poder questionar, para que vocês possam estar discutindo comigo alguma dúvida de vocês. Porque seria 2 horas de aula e na sexta-feira seria passar na dúvida, né, resolver alguma questão que vocês tivessem aí para sanar. Mas eu achei melhor, a gente vai trabalhar um pouco menos, para que vocês não fiquem cansados, né, tem muita informação, então acaba sendo um pouco prejudicial, né? Eu vim aqui 2 horas falar com vocês, vai chegar um momento que vocês não irão absorver. Então, eu vou tentar fazer uma aula de 1 hora, paro, e vou abrir para vocês para questionarem e tirarem dúvidas do que eu acabei de apresentar. Aí, na sexta-feira, eu continuo o conteúdo, mais 1 hora, e aí abro novamente para questionamentos, tá? Então, assim vai ficar mais tranquilo para vocês. Então, quando você acessa o AVA, né, tá aí a apresentação, tem um videozinho que eu gravei dando as boas-vindas para vocês. Então, já está aqui todas as datas, né, dos nossos encontros que vocês precisam participar. Começando hoje, né? Aí aqui está como será a avaliação de vocês, né? Como que será a média para você ser aprovado? Vocês terão aí uma prova regular, que vale 8 pontos, vai ter atividades avaliativas em cada módulo, e também vai ter atividades práticas, que são os experimentos. Aqui eu reforço que, considerando que a gente ainda não tem laboratório para poder fazer a parte experimental, no semestre anterior a gente usou um laboratório virtual. Eu até falo no vídeo de abertura, esse laboratório virtual, só que a gente não vai usar. Depois eu vou explicar para vocês como que são essas práticas, tá? Mas aí a soma de todas essas atividades, sendo a atividade de cada módulo, como também as atividades práticas, total vai dar 8. Ou seja, vocês terão 4 atividades, sendo uma atividade por módulo, e 4 atividades experimentais, também tendo uma por módulo. Ou seja, vocês farão 2 atividades por módulo. Uma atividade relacionada ao conteúdo de química geral e uma outra atividade relacionada à parte experimental. Se vocês tiveram curiosidade de abrir o plano de ensino, né, que está aqui, ó, vou voltar, ó, abrir o plano aqui para vocês, ó, o plano de ensino, ele mostra para nós justamente aqui a nossa carga horária, que é 32 horas teórica e 32 prática. Porém, como eu havia dito, a gente não tem um laboratório ainda. Isso a gente ainda está ajustando, então vocês vão fazer algum experimento, e aí eu achei uma opção adequada para que vocês possam, de alguma forma, fazer alguma coisa experimental em química, tá? Então, aqui está como vai ser as avaliações, né? O que eu já expliquei são 8 pontos, né, das atividades avaliativas, somando a atividade experimental, e depois vocês farão uma prova regular, que também vale 8 pontos. A média das duas vai dar 8, e os outros 2 pontos vocês vão adquirir lá num seminário integrador, tá? Então, você vai ter a soma aí dos 8 pontos,
mais 2 pontos que vocês terão lá do seminário integrador, e aí você vai ter a sua nota final, tá? Aqui está todo o nosso conteúdo, né? A gente vai discutir durante as nossas aulas síncronas, e aqui seriam os experimentos. Esses experimentos nós faríamos se a gente tivesse conseguido o laboratório já presencial, né? Ah, como que seria, então? Vocês teriam que estar vindo fazer o experimento aqui, quem é do polo Cuiabá, junto aqui comigo, quem é dos polos do interior, ia lá no polo, se tivesse já conseguido, né, ajustar isso, mas infelizmente não deu certo, mas a gente vai fazer alguns experimentos que eu chamo de alternativas, né, experimentais, que vai ajudar bastante vocês, tá? Então tá aqui, né, referências, né, que vocês têm aí para consultar, caso vocês queiram aprimorar, vocês podem usar a biblioteca virtual, e esses livros, a maioria deles estão lá, né, você consegue consultar ou verificar na biblioteca local, né, quem é do interior, compensa aí consultar a biblioteca virtual, ok? Então, voltando aqui, né, no nosso ambiente virtual, então, vocês vão ver aqui que a média é 8. Então, você fez. Saiu aqui, pessoal. Espera aí que saiu aqui. Voltando aqui, caiu. Então, para vocês entenderem, bem resumido. Então, a média que vocês vão ter aí de química geral é 8. Então, são, no total, 8 atividades que vocês vão fazer. 4 atividades em relação ao conteúdo e 4 atividades experimentais, tá? Então, a média sua, no máximo, você vai conseguir aqui na disciplina é 8. Os outros 2 pontos é lá do projeto integrador, tá? Que vocês já estão fazendo. Então, aí, na primeira semana, que a gente começa hoje, a gente vai falar tabela periódica e teoria atômica, tá? Então, vocês vão ter essa primeira unidade, tá? Aqui é o conteúdo que nós iremos abordar, e aí você vai ter aqui, ó, já começando hoje, o registro de presença. Então, você não pode deixar de vir aqui, acessar o aba, clicar no registro de presença e colocar sua presença. Você pode fazer isso antes, né, no exato momento que a gente começou a aula, ou antes de terminar, tá? Então, você pode já fazer isso. Aqui já aparece o link, né, que eu acredito que vocês entraram por aqui, que é a aula de hoje, dia 10/3, tá? E aí depois teremos na sexta-feira do dia 14, que vai ser aqui o registro de presença. Então, para cada período de encontro de nossa aula síncrona, você vai ter aqui aonde clicar e acessar, tá? Aí vem aqui o conteúdo didático, tá aqui da semana 1. Você clicar aqui, ó, vai abrir para você, ó, tá lá o conteúdo de apoio para você estudar. Você vai ler, né, aqui, eu vou dar a aula. A intenção é que vocês tenham lido um pouquinho, né, antes o próximo módulo, vocês podem acessar lá o conteúdo e já dar uma olhadinha, né, o que será que nós iremos estudar nessa próxima aula, né, então tá aqui conteúdo para você estudar, mas é o conteúdo que eu vou reforçar hoje, né, que eu vou estar ensinando, que o intuito da aula síncrona é essa. Eu vou falar de forma bem mais resumida, porque o tempo é muito curto, mas focando naquilo que eu acredito que vocês precisam aprender, precisam entender. Aí, no decorrer, né, da disciplina, você pode fazer uso do Saiba Mais. Ah, eu quero saber mais, eu quero ver outras coisas, está aqui também alguns vídeos de uma universidade, que é a Univesp, que é muito boa, que tem aqui os assuntos que estamos abordando nessa semana, tá? Então, você pode acessar aqui também e consultar. E aí, depois que você fez tudo isso, né, você teve a aula dessa semana, você vai ter uma atividade de fixação, teste de conhecimento. Esse teste de conhecimento
é só para você analisar como que você está no entendimento dos conceitos de química, né? Ele já serve como base, um termômetro, para você depois fazer atividade avaliativa. Então, esse teste de fixação, você não irá ter ponto. É para você fazer, para testar. Será que eu aprendi alguma coisa de química? Vai lá e faz o teste. Depois de ter estudado, revisado o conteúdo, né? Ah, eu já sei os modelos atômicos, eu já sei um pouquinho de tabela periódica, já estou apto a testar o conhecimento. Você vem aqui, não vale ponto, você vai lá, testa, você vai ter ali um feedback, pelo menos, do que você acertou, né, que você aprendeu, tá? Depois disso, se você está confiante, você vai fazer a atividade avaliativa. Tá aqui sim vale ponto, tá? Então, você vai ter aí a duração de 3 horas para poder fazer essa atividade, só tem uma única tentativa. Então, você vai lá, escolha um horário tranquilo, né, que você possa lá acessar e fazer essa atividade. Depois também de ter feito tudinho, a sua leitura, suas anotações, sanado dúvidas, aí você vai lá e faz a sua atividade avaliativa da semana 1. Aí você vai ter a atividade prática experimental. Então, aqui, pessoal, eu quero frisar que anteriormente, nós utilizávamos um laboratório virtual. Dessa vez, a gente não vai utilizar. Eu achei melhor porque, como a intenção é que os experimentos sejam feitos nos campos, né? Ou seja, nos polos que vocês estão. Então, digamos que se nós tivéssemos laboratórios, que alguns polos já têm laboratório. Então, a gente vai ter uns tutores temáticos que vão estar acompanhando vocês dentro do laboratório, né, ou uma sala que a gente vai ajustar para fazer os experimentos, e aí a gente ia estar se encontrando de forma online, e aí a gente iria executar isso de forma remota. Porém, a gente não vai fazer isso, porque infelizmente, ainda não conseguimos ajustar isso. Então, eu achei interessante colocar aqui uma atividade experimental que vocês possam realizar vocês mesmos, né, em casa. Então, você vai poder se reunir em grupo, você vai poder verificar um colega que você já conhece, vocês podem utilizar o fórum, né, que aqui tem um fórum de discussão, vai lá, quem é aqui do polo Primavera do Leste, bora se juntar para poder fazer o experimento de química geral. Então, vocês vão clicar aqui, ó, né, vou abrir para vocês, tá aqui, ó, vale nota também, você vai clicar prática experimental, ó, ele vai abrir, na verdade ele está baixando, né, agora ele vai abrir, ó, tá aqui, ó, então esse é o experimento que vocês vão fazer, tá aqui o que você precisa, né, são experimentos, pessoal, que eu chamo de baixo custo, aquele experimento que a gente consegue fazer na nossa casa, com todo o cuidado, lógico. Então, aqui você vai substituir, eu não tenho Becker, você vai substituir por um copo de vidro, né, aquele transparente americano. Pipeta, você vai poder pegar um canudinho, né, aquele conta-gotas, que é fácil de você ajustar. Então, a intenção aqui é que vocês sejam criativos, né. Vidro-relógio, o que é um vidro-relógio? É uma plaquinha de vidro, né, não tem isso, você vai comprar a loja, vai pegar um prato de vidro incolor, todo mundo tem, né, para poder fazer esse experimento. Então, são experimentos que eu selecionei, que são fáceis de vocês fazerem, e que vocês, a partir deles, terão aí a possibilidade de responder a alguns questionamentos que eu coloquei, que é a parte química, tá? Infelizmente, nós não estaremos no laboratório, mas vocês serão protagonistas do experimento. Então, tá aqui tudo que você vai ter que fazer, né? Então, o roteirinho aqui, né? Os questionamentos, vocês vão entregar essa atividade como um relatório. E aí, como que será feito, né? Se você optar por fazer sozinho, você também pode. Tem muitos alunos que não são de Cuiabá ou do próprio polo, são de outros estados, né? Então, aí vai ter uma oportunidade também de poder fazer sozinho. Só que você vai ter que gravar, né? Esse experimento, como que você fez, postar lá no YouTube e no relatório colocar o link, porque eu vou analisar cada um desses experimentos, o que você fez, o que você realmente fez, você vai se identificar,
né, e vai me entregar esse relatório respondendo esses questionamentos, tá? Bom, então isso quer dizer que para cada unidade vai ter um experimento? Vai. Então, aqui, a unidade 2, ligações químicas e funções inorgânicas, vocês vão ter também aí, justamente, o conteúdo, né? Vai ter tem o Saiba Mais, atividade de fixação e atividade avaliativa. E tudo isso, a atividade prática. Novamente, você vai clicar ali e ver o que você tem que fazer. Novamente, é um experimento que a gente pode fazer em casa, que ali vai ter uma abordagem de questionamentos que vocês vão ter que responder para mim, baseado na química, né? Aí você tem aqui o terceiro módulo, reações químicas e estequiometria. Novamente, está tudo aqui, bonitinho, conteúdo, saiba mais, atividade de fixação e atividade avaliativa. Também um experimento que você vai ter que fazer. Ali já o roteiro. Por fim, o módulo 4, que é equilíbrio químico e soluções. Você vai ter aqui também o material de estudo, saiba mais, atividade de fixação, atividade avaliativa. Aí, a atividade prática experimental. Essa do módulo 4, ele já é diferente. Vou até abrir aqui e vou mostrar. A atividade 4, ela não tem um experimento selecionado por mim. Por que isso? Porque agora eu quero ver a capacidade de vocês de buscar um experimento de fácil acesso, de fácil manuseio, né, simples, não precisa ficar preocupado, não, que tenha a abordagem do conteúdo que a gente está estudando. Então, tem vários, você encontra vários, né, na internet que você pode fazer. Não é para pegar um experimento que você vai correr risco, pessoal. Estou falando aqui com segurança. Então, tudo que eu coloquei aqui, os 3 experimentos que eu selecionei, é aqueles que eu sei que vocês têm capacidade de fazer, tá? E aqui você vai escolher, você e o seu grupo, ou você sozinho, novamente, vai fazer o vídeo que você realizou o experimento e vai postar o link, né? Faz um documento, um relatório no Word, posta o videozinho lá no YouTube, pega o link e coloca lá no relatório, que aí você vai ser avaliado, tá? Tudo isso eu estou passando assim por cima, mas depois, em outro momento, eu vou estar reforçando, tá, pessoal? Talvez a gente faça um outro encontro, fora desses encontros, provavelmente no sábado, para eu estar discutindo com vocês esses experimentos, tá? Fiquem tranquilos, não tem nada aqui para assustar vocês, é tudo coisas tranquilas a ser realizado. Bom, e aí, aqui, no final, é a nota do seminário integrador que vocês estão fazendo, né, o seminário integrador 1, esse só vai ser obtido depois, se você estiver lá apresentado no seminário. Aí você vai fazer uma prova regular, né, finalizando o módulo, você vai ter a prova regular. E aí, se você não conseguiu a média, você ainda vai ter uma avaliação de recuperação. A média é 5, se não conseguiu, você vai ter uma prova de recuperação, tá? E aí, para deixar bem claro para vocês, todas essas atividades, pessoal, ela tem um prazo. Então, cuidado com as datas. Por exemplo, aqui, todas até o dia 7 de abril. Por quê? Porque é quando finaliza a nossa disciplina. Né? Em vez de colocar cada semana para vocês estarem postando, eu já coloquei tudo para o final. Mas isso não quer dizer que você tem que mandar tudo isso no final. Você tem que fazer a cada semana. Então, no módulo 1, vamos trabalhar o módulo 1 essa semana. Então, assim que você tiver ok, já faça atividade, já começa a verificar o experimento. Já começa a se ligar aí com algum coleguinha, vai lá no fórum, tem alguém que quer fazer comigo, fazer em dupla, em trio, máximo 5, tá? E podem fazer juntos. Bora fazer. Mas já vai adiantando, não deixa para a última hora, porque são 4 atividades, porque essa disciplina, ela é uma disciplina que é teórica e experimental. Então, por isso que tem esse número de atividades, tá, ok? Então, é isso, né, essa pincelada aqui no Alva, onde vocês já têm acesso, tá? E aí, se alguém tiver dúvidas, eu vou abrir agora para perguntar em relação ao ambiente virtual, se entenderam, se não entenderam. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Tudo ok?
Ninguém tem dúvida? Tá certo, então. Posso começar a aula? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Eu vi o vídeo lá e tudo certinho, seguiu o roteiro. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, então. Mas qualquer dúvida, pessoal, depois no finalzinho ainda vou abrir para vocês questionarem, tá? Vamos lá, a gente vai começar a falar, então, de teoria atômica e tabela periódica. Bom, quando a gente fala de teoria atômica, a gente precisa ter algum entendimento, né? Qual é o objeto de estudo da química? A gente precisa saber o que a química está estudando, né? Então, você já tem algum conhecimento lá do ensino médio que a gente começa a estudar a matéria, né? A matéria que é o nosso ponto inicial para a gente pensar no estudo da química. Por que a matéria? Porque a gente começa a entender que tudo ao nosso redor, nós também somos a própria matéria, tá? Então, a gente começa a falar, por que estudar a química, então? Justamente porque ela está presente em várias atividades do nosso cotidiano, né? A gente está aí na indústria, na agricultura, né? Nos cosméticos, agora, né? Nos cosméticos, né? E aí, ela está tão presente que a gente precisa compreender aí como que eu entendo, né, os conceitos por trás de tudo isso. Se eu estou estudando a matéria, ela está presente em tudo isso, a gente precisa começar a entendê-la, né? Porque a química vai ser justamente a ciência que vai estudar a estrutura da substância, a sua composição e transformação. E tudo isso nada mais é que a própria matéria, né? Então, analisando isso, a gente sabe que, então, o objeto de estudo da química é a matéria, mas o que é a matéria em si? O que eu posso dizer o que é a matéria? Né? É tudo que tem massa e ocupa espaço. Então, a matéria tem uma massa e está ocupando espaço. Por isso que nós somos a própria matéria, né? Porque a gente tem massa e também ocupamos o nosso espaço. Então, aqui é para mostrar uma foto que a gente olha e a gente pensa, então, tudo isso que eu estou olhando é a matéria? Sim, é a própria matéria. Só que como que ela está representada? A gente começa a analisar que essa matéria nos representa de alguma forma, né? Ela está nos apresentando a sua composição de alguma forma. E aí a gente percebe que ela é justamente demonstrada aí que a sua constituição vai ser nada mais do que átomos, né? Então a gente percebe que a matéria, ela justamente é constituída de átomos e a gente precisa começar a entender o que seria esse átomo que está presente na matéria. Então, quando a gente olha no nosso cotidiano, a gente começa a observar algumas transformações da matéria, por isso que a química começa toda a sua análise, né? Então, a gente tem as transformações que a gente classifica em transformações físicas e outras que a gente classifica em transformações químicas, tá? Então, quando eu tenho transformações físicas, é justamente aquilo que não se altera. Um exemplo para nós entender, por exemplo, a água. Ferver a água, ela sai do seu estado líquido para o estado vapor, né? Então, isso é uma transformação física. Então, a gente parte dessa observação e começa a dizer, opa, que tipo de fenômeno está acontecendo aqui? É um fenômeno físico, porque não houve alteração da matéria. Então, quando eu tenho alteração da matéria, eu vou chamar que eu tenho um fenômeno químico, né? Então, toda vez que a matéria se altera, eu tenho alguma observação que eu preciso concluir o que está acontecendo. Então, quando a matéria sofre alteração, eu digo que eu tenho um fenômeno químico. Um exemplo é justamente a queima do papel. Todo mundo, né, já tocou fogo em um pedaço de papel. O papel é a matéria, ele é constituído de átomos, né, mas quando você queima, você está vendo uma transformação, porque a matéria ali, que é a celulose, o papel é celulose, deixou de ser celulose. Quando você olha depois, ele já não é mais aquele papel inicial. Então, a transformação química, ela nos remete a ter observações que vai nos dizer, opa, aqui está ocorrendo uma reação química. Então, as transformações químicas, elas se baseiam muito nas reações que estão acontecendo. Tá? Então, esses fenômenos físicos, e aí a gente sempre usa como um padrão a água, porque a gente já sabe que a matéria, ela vai nos
representar aí no nosso cotidiano em diferentes formas. Quais formas são? Sólido, líquido e gasoso. É o caso da água. Nós temos a água no estado sólido, que é o gelo, no estado líquido e no estado gasoso, né? Quando você aquece a água, né? Então aqui está mostrando claramente para vocês, né? Justamente aqui a água nos seus 3 estados da matéria. Por isso que eu falo, esse momento que eu estou olhando aqui nessa foto, eu estou vendo gelo, estou vendo vapor e estou vendo o derretimento do gelo. Aí eu pergunto, qual fenômeno está acontecendo aqui? É um fenômeno físico. Por que físico? Porque a matéria, que é a água, ela continua sendo água. Água no estado vapor, água no estado sólido e água no estado líquido. Então, quando eu tenho um fenômeno que eu estou observando e a matéria não sofreu alteração, eu estou diante de um fenômeno físico. Agora, se isso sofre alteração, opa, então eu estou diante de um fenômeno químico. Então, tá aqui um exemplo. Papel queimado, eu consigo ver a transformação. Olha lá, cinza, né? O papel está se transformando em cinza. O que é a cinza? É o carbono residual, né? Porque quando a gente queima o papel, a celulose residual dela vai ser a cinza, que é o carbono, e vai liberar fumaça. Quando você faz a queima, você vê uma fumaça saindo. O que é? CO2 e água. Então, está havendo transformação da matéria. Houve essa alteração, então eu digo que é um fenômeno químico. Aqui um outro exemplo, a queima do álcool. Estou vendo aqui a luminosidade, né? Estou vendo aqui justamente o fogo. Então, tem alguma coisa acontecendo, uma reação química aqui. Efervescência, está liberando gás, transformação da matéria. Aqui é a mesma coisa, é um estado sólido, né? Liberando aqui efervescência também. Então, a gente precisa começar a observar todos esses fenômenos para poder entender a química por trás, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, para a gente falar de forma bem rápida. A queima do carvão. Então, tem que questionar. A queima do carvão é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? A gente vai ver que é um fenômeno químico, né? Por quê? Porque está havendo transformação da matéria. Deixou a queima, a luminescência, né, que você está vendo ali, a brasa do carvão, ele está se decompondo, está tendo a queima, então está havendo uma transformação. O amadurecimento de uma fruta também é um fenômeno químico, porque está tendo alteração da matéria. A decomposição é um fenômeno químico, né? O azedamento do leite também é um fenômeno químico, porque a matéria está se alterando. Formação do orvalho. O que é o orvalho? O orvalho é quando a gente acorda. Aqui em Cuiabá, acho que é muito difícil ter orvalho, né? Porque aqui é muito quente. Não sei, nunca vi. Estou há pouco tempo aqui. Mas, enfim, quando você, não sei se alguém já teve a experiência, você acorda de madrugada, tá aquele sereno, né? Em cima do carro, aquela água, aquela umidade. Aquilo é o orvalho, né? Então, o que é o orvalho? É água. Mas por que ele formou esse orvalho em cima da grama, da calçada? Porque a água das nuvens, que é o estado gasoso, o que aconteceu? Se condensou, ou seja, foi por estado líquido, então, estado vapor para o estado líquido. Então, é um fenômeno que físico, tá? Então, a gente começa a analisar desta forma. Então, os demais eu não vou colocar, que fica para vocês pensarem, né? A queima e um fósforo, né? Na verdade, a queima de um fósforo, está faltando um D, né? O derretimento do gelo, a gente já até falou. Transformação do leite em coalhada. Preciso saber se é químico ou físico. Desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água. Será se é um fenômeno químico ou físico? O escurecimento de um objeto de cobre. Bom, se escureceu, está mudando aí a matéria, né? Alguma coisa está acontecendo. A mesma forma, pessoal, que nem todo mundo tem aí um exemplo do cotidiano. A ferrugem, né? Ferrugem é um exemplo típico que a gente percebe que está acontecendo uma reação química. Então, muitas vezes a gente tem aquele prego, um material de latão, está enferrujando, porque tem ferro junto, né? A oxidação está sofrendo ali a alteração da matéria. O ferro está se transformando em óxido de ferro pela presença da água, do ar e do oxigênio. Então, isso tudo a gente começa a analisar para poder entender esses fenômenos. Então,
Como a matéria se encontra na natureza? Então, aquela foto que a gente mostrou, a gente sabe que quando eu olho aqui essa foto, eu estou vendo aí a matéria, estou vendo a rocha, estou vendo o oceano, que é água, e também nessa plenitude aí, né, desse ambiente, tem o ar, que eu não estou vendo, mas eu sei que tem. Então, eu já sei que aqui a matéria, ela se apresenta aí como estado sólido, líquido e gasoso. Então, toda vez que a gente for pensar em reações, a gente vai pensar, mas qual é o estado desse reagente, né, dessa matéria que eu estou falando? Ele está no estado sólido, líquido ou gasoso? Que é justamente a forma que eles nos representam, né, nos demonstram aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Ok, pessoal? Tentar tirar essa aba aqui de baixo. Não quer sair. Tá bom. Então, aqui, ó, quando a gente analisa a matéria, eu já sei que ela se apresenta em três formas, sólido, líquido ou gasoso, a gente percebe, então, que essa matéria são as substâncias que a gente tem aí no nosso cotidiano, né? Então, aqui a gente começa a entender que essa matéria, quando é substância, ela vai estar em duas formas para nós. Ou ela vai ser uma substância simples, ou ela vai ser uma substância composta. Então, aqui o exemplo mostra, aqui, ó, que é justamente, deixa eu voltar aqui, o sódio no estado sólido, ó, é assim que a gente corta o sódio metálico, né? É uma substância simples, porque a gente vai entender que substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo elemento químico, ou um elemento sozinho, que é o caso do sódio aqui. Aqui, substância simples, também o gás cloro, 2 átomos de cloro. Então, as substâncias simples são aquelas formadas pelos mesmos elementos químicos. Então, quando eu junto duas substâncias simples, ó, coloquei no becker um pedacinho de sódio metálico aqui, o que aconteceu? Uma reação química. Formou o quê? Formou uma substância composta. Formou o cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? NaCl. Então, é o sódio mais o cloro. Então, são elementos diferentes. Então, toda vez que eu tenho elementos diferentes formando uma substância, eu vou dizer que eu estou diante de uma substância composta. Tá? Então, a substância simples, formada pelo mesmo elemento químico, tem aqui o exemplo, o oxigênio, gás oxigênio. Não estou falando do átomo oxigênio, estou falando do gás. Ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Então, está aqui também o exemplo. O gás bromo, ó, está aqui, ó, nesse Erlenmeyer, formado por 2 átomos de bromo. O gás iodo, formado por 2 átomos de iodo. Então, ambos são substâncias simples. Por quê? Porque são formados pelo mesmo elemento químico. Agora, quando eu tenho aqui substância formada por elementos químicos diferentes, eu falo que eu estou diante de uma substância composta. Exemplo aqui, a água. Então, a água é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Gás metano, a mesma coisa. Amônia, gás carbono. São tudo elementos diferentes formando a minha substância. Tá? Então, a gente começa a classificar dessa forma. Então, a gente começa a perceber que as substâncias, que é a matéria que a gente está analisando, na natureza não são encontradas isoladas sozinhas, né? Elas estão unidas. E lá na frente a gente vai entender justamente por quê. Porque elas se ligam uma na outra formando substância, porque os átomos se agregam formando os compostos, né? E a gente vai entender lá na frente quando a gente for falar de ligação química. Então, aqui é um exemplo, aqui é a bauxita, que é através da bauxita, um mineral, que é extraído o alumínio. Ó. Aqui é o alumínio líquido. Ó. O alumínio é o seu estado líquido, depois ele se transforma em estado sólido, né? Então, a gente percebe que eu preciso separar aqui a substância, que é o óxido de alumínio, e depois tratar ele e tirar o alumínio, né? Isso é o beneficiamento, né, de minério. Então, a gente já começa a entender. Então, quer dizer que as substâncias que a gente encontra na natureza, ou ela vai ser simples, ou ela vai ser composta. E aí, dependendo da situação, a gente começa a separá-las. Considerando tudo isso, então a gente percebe que quando eu tenho substâncias que estão unidas de alguma forma uma com a outra, eu vou falar que eu tenho uma mistura homogênea.
que é o seguinte: quando eu pego duas substâncias diferentes, A e B, e coloco junto, e ela forma uma única fase, eu vou falar que eu tenho uma mistura homogênea. É a mesma coisa quando você faz aquele café, né? Coloca o açúcar num café, você fez o seu café, você tem uma mistura ali homogênea. O açúcar era sólido, mas se dissolveu. Se não tiver resíduo embaixo do seu copo de café, você tem uma mistura homogênea. Agora, quando eu junto uma substância A e uma substância B, e ela não se mistura, é um exemplo que a gente usa, óleo e água. Eu tenho uma mistura heterogênea. Então, quando a gente já tem o entendimento que a matéria são substâncias, e eu preciso saber como essa substância está sendo apresentada para nós, a gente tem que classificar elas. Então, eu posso ter uma substância simples e eu posso ter uma substância composta. Bom, quando uma substância se mistura com outra, entra em contato, vai formar uma mistura. Mas será que essa mistura é homogênea ou heterogênea? Então, a gente consegue analisar. Então, tá aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma mistura heterogênea, porque nesse becker eu estou vendo água e óleo. Eu estou vendo uma fase, duas fases, a fase óleo e a fase água. Então, quando eu tenho duas ou mais fases, eu estou dizendo que esse sistema que eu estou analisando, eu estou dizendo que é uma mistura heterogênea. Aqui, isso aqui é um granito. Aqui o granito é uma rocha para nós. O granito é uma mistura? É. Mas é uma mistura de quê? Eu estou vendo aqui, ó, várias cores. Estou vendo um preto, branco, um marronzinho, né, um cinza. Enfim, a gente tem que saber que o granito é a mistura de amica, feldespato e quartzo. Então, são três componentes que estão aqui nessa mistura. Então, isso aqui é uma mistura heterogênea. A mesma coisa, um exemplo é o nosso anel, né, de ouro. Ele é uma mistura, porque ele não é somente ouro, né? A gente sabe que aqui tem prata junto, né? Então, a gente sabe que eu estou falando de uma mistura homogênea, porque quando eu olho o meu anel aqui, a minha aliança aqui, no caso, vocês estão vendo, ela é uma mistura homogênea, porque eu estou vendo algo uniforme. Mas quando eu vejo várias cores diferentes, que é o caso aqui do granito, então eu tenho uma mistura de outras coisas junto. Então, eu já não posso dizer que é uma mistura homogênea, e sim heterogênea. A mesma coisa é o ar. O ar a gente não está vendo, mas a gente tem que saber que o ar é uma mistura homogênea. A gente vê uma única fase. Na verdade, a gente nem vê, a gente sabe que é uma única fase, porque eles estão misturados de forma homogênea, tá? O oxigênio, o nitrogênio, tem argônio, né? Dependendo se tiver poeira particulada, mas é uma mistura. Tá? Aqui o álcool 70, né? O álcool 70%, aquele que a gente costuma adquirir no comércio, né? É uma mistura de água e etanol. É uma mistura homogênea. Você não vê duas coisas, você vê uma única coisa, você vê uma única fase, né? Ver uma única fase, eu estou dizendo que eu tenho uma mistura homogênea. Então, quando a gente tem o sistema que a gente está analisando, né, se é uma mistura homogênea ou heterogênea, a gente fica muito fácil a gente entender. Basta saber quantas fases eu estou vendo. Então, aqui, ó, água pura. Você só está vendo uma fase, ó. Aqui é só água. Como que eu vejo duas fases? Aqui em cima, ó. Aqui eu tenho gelo, então é uma fase. Aqui eu estou vendo que é o gelo na fase sólida. Estou vendo a água salgada na fase líquida. E estou vendo aqui embaixo, que é o corpo de fundo, um sal não dissolvido. Outra fase sólida. Então, eu estou vendo quantas fases? Uma, duas, três. Três fases. Quando eu tenho um sistema polifásico, que tem mais de uma fase, ou seja, duas ou mais fases, eu vou chamar que o sistema é heterogêneo. Quando eu tenho uma única fase, que é o caso aqui da água pura, o sistema é homogêneo, tá? Olha aqui, ó, água mais açúcar. Quando eu olho com água pura, eu não consigo identificar que ambos são, que tem apenas um componente, porque são iguais. É porque eu estou dizendo que nesse becker tem água e açúcar. Então, eu estou vendo o açúcar? Não, ele está dissolvido. Então, eu estou vendo a única fase que eu estou vendo é a água, né? Mas o açúcar está dissolvido na água. Eu não estou vendo o açúcar. Então, tem uma única fase, vou dizer que é um sistema
homogêneo. Tá? Bom, se a gente já sabe que a matéria ela é formada por átomos, que a gente começa a compreender que a matéria que constitui ela são átomos, e nós somos constituídos por átomos, a gente precisa saber a definição de átomo. Porque se a substância, né, a gente viu, a molécula de água são átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então a gente já sabe, então a água é uma substância? É. Formada por quê? Por átomos. Que tipo de substância é? Uma substância composta, que é formada por átomos diferentes, que é hidrogênio e oxigênio. O gás oxigênio é formado por átomos, 2 átomos de oxigênio, são átomos iguais, então eu tenho uma substância simples, né, que a gente já viu. Então a gente precisa entender de como é formado a estrutura do átomo. Então a gente começa a analisar quem foi os cientistas, quem foi as pessoas, os pesquisadores que nos definiu o que é um átomo. Então, aqui eu coloco para vocês que quem veio com a definição de átomo foi Demócrito e Leucipo. Eles eram filósofos gregos que, naquele tempo, eram os nossos pensantes, seria como se fossem os nossos cientistas. Então, eles falaram para nós que a matéria era constituída de átomos. Esses átomos eram pequenas partículas que eles chamaram de átomos. Só que aí não se entendia ainda como era tudo isso, né? Bastava dizer que ele era uma esfera sólida, né? Que era a nossa definição até então primordial, que seria a estrutura desse átomo, dito pelos filósofos gregos. É lógico que veio os cientistas com seus experimentos, que justamente foi os precursores para nos mostrar aí o que é um átomo, né, do que ele é constituído. Então, nós temos aí Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Sommerfeld. Todos eles, de alguma forma, contribuíram para o entendimento da teoria atômica. Mas por que nós precisamos compreender a teoria atômica? Porque a gente vai começar, na química, a entender todo o processo de ligação, de como formou a substância, como que as reações acontecem. Então, todo esse modelo que esses cientistas nos apresentaram é de suma importância para o nosso entendimento hoje. São modelos que foram criados, né? Então, aqui a gente vai falar de forma bem sucinta, tá? A gente não vai aprofundar, porque quem quer entender toda a teoria atômica tem que fazer uma leitura mais aprofundada. Mas aqui eu vou mostrar de forma bem sucinta para que o que é interessante eu saber de cada cientista, tá? Então, lá no início de 1727, nós tínhamos aí a morte de Newton, que nos deu aí a mecânica clássica. Então, só em 1803 que surgiu aí os experimentos para, né, depois dos filósofos gregos, um experimento do modelo atômico proposto por Dalton. Então, o primeiro cientista a nos dizer o que era o átomo foi Dalton. Então, o que ele nos apresentou? Ele diz para nós que o átomo era bem pequeno e divisível, era uma bola de bilhar. Não sei se vocês se lembram lá no ensino médio, mas o modelo dele ficou conhecido como bola de bilhar. Porque parece uma bola de sinuca, né? Parece uma bola de sinuca. Então, naquele tempo, então, falava assim, que o átomo era uma esfera, igual a bola de bilhar, maciça, indivisível. Não tinha divisão, era maciço. Bom, com isso, passou-se anos, foi para 1897. Thomson, outro cientista, melhorou o modelo. Ele descobriu o elétron. Olha lá. Quando ele descobre o elétron, ele diz para nós, opa, então o átomo, como Dalton dizia que era maciço e indivisível, caiu por terra. Não é verdade, porque existe o elétron e também, nesse mesmo período, Rutherford descobriu o próton. Então, surgiu o modelo de Thomson, chamado de pudim de passas. O que ele nos apresentou? Dizendo, então, que
era sim um modelo, era uma esfera, porém essa esfera era divisível, porque tem o quê? Partículas. Que partículas tinha até então descoberto? Prótons e elétrons. Então ele falou assim, opa, então é uma esfera onde essa esfera maciça, pensando lá num fazer um bolo, um pão, sova o pão, faz uma bola né, da massa do pão, mas essa massa do pão seria justamente os prótons, a carga positiva. E incrustado nessa massa de pão seria os elétrons, como se fossem umas ameixas você incrustando, né, que nem está o desenho aqui. Então, a gente conhece dele o modelo pudim de passas. Então, note que a evolução do modelo, né? Mas eu posso esquecer o modelo de Dalton? Não, ele também foi essencial. Foi Dalton que começou a mostrar para nós que quando eu pegava um átomo A e um átomo B, juntava, formava substância. Ele só não sabia a proporção, mas foi através dele que a gente começou a entender que quando eu junto um átomo A e um átomo B, forma uma substância. A sua esfera é representada até hoje, né? Os átomos são representados como sendo esferas. Então, eu juntei A com B e formei uma substância. E isso, a gente tem aí as reações acontecendo, né? E aí, junto com essa informação, a lei de conservação de massa, que ele começou a dizer, opa, então, nada se cria, nada se perde, tudo se cria e se transforma, né? Na verdade, você tem as reações acontecendo, então eu não posso destruir a matéria, ela não é destruída, ela é transformada. Então, isso tudo nos agregou mais conhecimento. E aí, na sequência, quando a gente olha em 1908, veio Rutherford, que já estava trabalhando há muito tempo. Ele descobriu o núcleo do átomo. Então, o pudim de passas do Thomson foi reformulado. Não era como o Thomson pensava. E sim porque Rutherford fez um experimento bombardeando uma placa de ouro. Uma placa de ouro não é um átomo, são formados de átomos de ouro. Então, ele bombardeou com partículas alfa. Então, se realmente o átomo fosse maciço e indivisível, acreditava que tem aqui o átomo, essa partícula não vai entrar nesse átomo, ela vai voltar. E esse experimento mostrou que isso não acontecia, ela atravessava ou às vezes desviava, né, desse átomo. Então ele descobriu que o átomo, na verdade, é constituído de um pequeno núcleo, minúsculo. Em volta desse núcleo estão os elétrons. Então, dentro do núcleo, ele falava que eram os prótons que ele descobriu. E os elétrons que Thomson descobriu ficavam rodeados em volta desse núcleo. Então, o seu modelo ficou conhecido como um modelo planetário, né, ou sistema solar. Então, tem um núcleo, em volta desse núcleo, os elétrons estão girando em volta dele. Tá? E aí, começou a se questionar o modelo de Rutherford. Por quê? Porque falava assim, a mecânica clássica nos mostrava que a energia, quando eu tenho algo que tem energia, se está girando em volta de uma órbita, vamos pensar assim, no sistema, ele vai perdendo energia até ele parar. Se ele parar, a intenção é que o átomo entraria em colapso. Por quê, professor? Porque se o elétron está girando em volta do núcleo, e o núcleo é um próton de carga positiva, carga negativa é o elétron, ele se atrai pela carga positiva, entrando em colapso. Esperava-se que o átomo se destruísse por si só, mas isso não acontecia, né? E aí, nesse mesmo período, um outro cientista chamado Chadwick, né? Vou colocar aqui, chamado Chadwick, descobriu os... acho que não é assim que escreve, não, doutor. Acho que eu escrevi errado. Descobriu os nêutrons, que se o átomo não entrava em colapso, qual era a justificativa? Que dizia, então, que dentro do núcleo, para balancear e deixar ele estável, tinha os nêutrons. Então, se descobriu aí os nêutrons com o Chadwick, tá? E aí, quem veio explicar justamente o não colapso foi o Bohr,
em 1915, ele disse o seguinte: o átomo ele não entra em colapso porque o elétron gira em torno do núcleo em níveis de energia, e essa energia ela é quantizada. E isso, gente, foi muito importante, porque foi Bohr que disse para nós que o elétron tem energia quantizada. Então, o que acontecia? Foi através de Bohr que a gente começou a entender os fogos de artifício, alguns materiais que emitem luz, né? Como assim? Porque o elétron, quando ele está na sua órbita, ele tem energia quantizada, se eu forneço energia, ele vai pular para um nível de energia mais externo. Então, é o exemplo aqui, ó, que ele quer mostrar, ó. Então, ele está aqui o núcleo, o elétron está aqui, ó. Ele pula dessa eletrosfera aqui, ó, desse círculo que está aqui em volta do núcleo, ele pula para um nível mais externo, que é esse aqui de fora. Então, quando o elétron pula para o outro nível mais externo, ele só pode fazer isso quando eu forneço uma energia quantizada, uma energia específica para excitar esse elétron. Então, ele sai do seu nível e pula para um mais energético. Bom, acontece que a energia em algum momento vai cessar. Ele perde energia e ele volta de novo para a sua órbita inicial. Quando ele volta, voltando, ele emite luz, que é o fóton. Foi isso que Bohr nos remeteu. Ah, então quer dizer que aquele foco de artifício que nós vimos, a luz colorida, são os átomos, que cada átomo tem um espectro de luz colorido. Alguns são amarelo, outros são verde, outros são azul, permitindo aí que a gente consiga entender que foi o modelo de Bohr que explicou justamente aí a energia quantizada desses elétrons. Na sequência, a gente tem aqui que a gente fala, então, que o átomos são formados por partículas. Parou aí, prótons, elétrons e nêutrons, é o que nós conhecemos até agora, que é o modelo nosso essencial, né? Dizer que nós temos aí prótons, elétrons e nêutrons, em que cada modelo contribui de uma forma bem significativa. Mas a gente sabe que existem outras partículas, só que a gente não vai estudar elas porque não é nosso interesse. Tem os leptons, os quarks, tem aqui os bósons, tudo isso faz parte do átomo, só que a gente não vai estudar. Para nós só interessa prótons, elétrons e nêutrons, tá? Então, está aqui de forma bem sucinta que a gente não vai até o final, porque a gente ainda tem Schrödinger, que foi dizer para nós que a gente pode encontrar esse elétron nessa nuvem eletrônica, que é a posição que eu posso encontrar qualquer elétron. Porque no modelo de Bohr, a gente fala que os elétrons estão em volta do núcleo, estão em volta do núcleo. Só que o Bohr falava assim, que ele girava em uma órbita circular. Aí Sommerfeld veio nos dizer que era órbitas elípticas, não somente circulares. E aí Schrödinger veio com cálculo matemático para dizer aonde que está esse elétron em volta desse núcleo. Então, está em qualquer região aqui, ó, que está mostrado em azul, é a posição que eu posso encontrar um elétron, a sua nuvem eletrônica. Então, tudo isso contribuiu para nós o entendimento do que um átomo tem. Então, a gente pode dizer, então, que quando eu falar o que é um átomo, você já é capaz de dizer, um átomo é constituído de prótons, elétrons e nêutrons, onde no núcleo eu tenho próton e nêutrons. Então, a massa do núcleo, né, que a gente vai entender, então, o peso do núcleo é dado pelo próton e o nêutron. Em volta estão os elétrons. Então, isso tem que entender. Então, a gente representa aqui um X como qualquer átomo, a gente vai depois falar da tabela periódica, qualquer átomo que tenha consultado na tabela periódica, eu vou saber que ele tem o valor de A. O que é A? A representa a massa do núcleo. Então, é o número de massa desse átomo. Mas o que é a massa desse átomo? A massa é prótons e nêutrons. Por isso que A, a gente vai entender que quando eu quero calcular a massa, que eu chamo de A, vai ser próton mais nêutrons, porque é justamente dentro do núcleo que está prótons e nêutrons.
eu somando os dois, eu tenho o peso do átomo, que é dado pelo núcleo, que é constituído por prótons e nêutrons. E Z? Z representa o número atômico. Quem é o número atômico? É os prótons. Quantos prótons tem esse átomo? Então, a gente vai entender que esse valor aqui de Z pode ser identificado. Então, representa dessa forma, né? O X aqui vai ser o símbolo do meu elemento químico, então eu sou capaz de saber quem é o valor da massa atômica, quem é o valor de número atômico. Então, aqui um exemplo, né? Ó, eu tenho aqui o carbono, quem é X? É o carbono, estou representando como que é o seu símbolo. O símbolo do carbono é um C maiúsculo. Então, esse 12, o que quer me dizer? 12 é um número de massa. Ou seja, esse 12 é a soma de prótons mais nêutrons, que vai dar 12. E esse C aqui representa o número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons. E o número de elétrons também. Porque quando a gente fala de átomo, pessoal, a gente tem que entender que o átomo está no seu estado fundamental. O que é o estado fundamental? Ele está neutro. O que quer dizer neutro? A mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Por isso que eu falo que é um átomo. Então, toda vez que eu tiver a mesma quantidade de prótons sendo igual à quantidade de elétrons, estou falando de um átomo. Por isso que 6 representa tanto o número de prótons como o número de elétrons. Como que eu calculo nêutrons? Basta eu pegar 12 menos 6, vai dar 6. Então, eu acho o número de nêutrons. Porque se eu tenho o valor de prótons, eu tenho o valor de massa, eu acho o número de nêutrons. Que prótons são números de carga positiva, eu acho o número de nêutrons, tá? Fiquem tranquilos que eu vou fazer depois exemplos aqui para a gente aprender a calcular prótons, elétrons e nêutrons, tá? Mas o entendimento aqui é saber que o átomo é constituído por prótons, elétrons e nêutrons, em que eu vou ter um elemento X qualquer, em que em cima eu tenho um número de massa e aqui eu represento um número atômico, tá? E aí a gente sabe que o peso do elétron é esse valor aqui, ó, 9,109383 vezes 10 a menos 28. É muito pequeno. Olha a massa do próton, 1 e nêutron, 1. Então, a gente começa a perceber que a massa de um átomo é dada pelo próton e pelo nêutron. Por isso que ele que é o responsável do peso da massa atômica do átomo. Porque, praticamente, aqui, ó, se a gente pensar na unidade de massa atômica do elétron, ela é praticamente desprezível, praticamente zero. Então, a gente considera que a massa do elétron é desprezível, é zero. Então, onde que está a massa do átomo? A massa do átomo está no núcleo, está dentro aqui do núcleo, né? E aí, os prótons e nêutrons. Então, você tem que entender que no núcleo tem prótons e nêutrons, que é o que remete o peso do átomo, a sua massa, tá? E aí, qual é a carga que a gente dá para o elétron? Carga negativa. Para o próton, carga positiva. E o nêutron tem carga? Não tem nêutron. Não tem carga o nêutron. Tá? Então, por isso, quando eu falo de prótons representa o P. Qual é a carga dele? Positivo. Elétron representa assim um Ezinho com setinha em cima, né? Qual é a carga do elétron? Negativo. E neutro representa por N. Não tem carga, é zero, né? Não tem carga, tá? Então, a gente chegou ao modelo mais moderno, né? Que é justamente o modelo de Schrödinger, que é justamente ele nos diz que eu consigo encontrar esse elétron nos orbitais. Por isso que eu tenho um núcleo e tenho os níveis de energia, né, em volta desse núcleo. E aí esses orbitais é onde eu posso calcular e encontrar esse elétron. E aí vocês vão lembrar lá do ensino médio, que é o orbital S, P, D e F. Tá? Então a gente vai entender que como que Schrödinger, através da sua equação, conseguiu determinar a posição de um elétron através dos 4 números quânticos, tá? E aí a gente começa a entender um pouquinho desse processo. Bom, então como que a gente vai identificar um átomo? A gente vai identificar ele através do seu número de prótons, de nêutrons e de elétrons, porque nós já sabemos que o átomo é constituído por prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então,
O número atômico vai representar quem? Vai representar um número de prótons, que eu chamo de Z. Toda vez que eu falar Z, estou falando que eu estou olhando o número de prótons. Ah, então, os prótons que eu quero determinar, basta eu saber o valor do número atômico na tabela periódica. Da onde que a gente tira essa informação? Da tabela periódica. Basta eu saber o valor de Z, identificando o valor de Z de qualquer elemento químico, eu já sei que isso representa os prótons, tá? E o número de massa, onde que eu vou encontrar? Também na tabela periódica. De forma que, quando eu olhar o número de massa, ele vai representar o quê? A soma de prótons e de nêutrons. Então, o valor de A, que eu encontro na tabela periódica, representa a soma dos prótons mais nêutrons. Se eu tenho o valor de A e eu já sei que próton é quem? O valor de Z. Eu acho o valor de N. Tá? Então, assim, a gente vai começar a fazer os cálculos para determinar o número de prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu coloquei A igual a Z. Então, aqui, novamente, para mostrar que eu represento a massa com o A maiúsculo, representa o número de massa, o Z representa o número atômico, e o X é qualquer símbolo do elemento químico que eu estou analisando na tabela periódica, tá? E aí a gente começa a entender que átomo, né, um átomo, ele pode se transformar em íon. Por quê? Porque a gente vai entender que se eu tenho um átomo, ele tem elétrons em volta dele, circulando em volta dele, esses elétrons que conseguem pular de um estado de energia menor para um estado maior. Ou seja, são os elétrons que se movimentam. Então, a movimentação de elétrons vai nos permitir entender as ligações químicas. Então, para acontecer isso, o átomo vai perder ou vai ganhar elétrons. E aí, quando ele perde ou ganha elétrons, a gente vai ter a formação desses íons. Então, o íon, o átomo, no caso do átomo, ele possui, né, a gente tem que entender, toda vez que eu falar de um átomo, ele vai possuir a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por quê? Porque ele está no seu estado fundamental. Então, se eu falar assim, que um átomo tem 10 prótons, e esse átomo também tem que ter 10 elétrons. Porque 10 prótons positivos anula 10 elétrons negativos, por isso que ele está no seu estado neutro, tá? Então, no seu estado neutro, eu tenho aqui que prótons é igual a elétrons, tá? Então, a gente vai começar a entender que quando ele perder ou ganhar elétrons, ele vai se transformar em íon, e aí a gente vai entender de forma bem mais resumida. Então, tá aqui, ó. O exemplo aqui é o lítio. O lítio representa o Li. Tá aqui no seu núcleo, ele é uma esfera, ó. Quem nos mostrou isso que é uma esfera? Foi quem? Foi Dalton, né? A gente está usando o modelo de Dalton, bola uma esfera, né? Tá aqui o núcleo, só que aí a gente sabe que quem fala que é o do núcleo é o Rutherford. Então ele falou que aqui tem 3 prótons, porque a massa do núcleo é o que? Prótons mais nêutrons. Tem 3 prótons e 3 nêutrons. E em volta desse núcleo eu tenho 3 elétrons. Então aqui eu estou dizendo, quando esse lítio aqui saindo, um elétron, ó, essa setinha para cima, ele está saindo. Ou seja, ele está perdendo aqui, ó. Aqui ele perde um elétron. Então, o que, que vai acontecer com ele? Ó, agora ele vai ficar com 2. Ele tinha 3 elétrons, agora ele ficou com 2 porque ele perdeu. Mas o núcleo continua igual. O núcleo não muda. Vai ter a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Então, agora, o lítio se transformou em lítio mais. Agora, isso aqui não é um átomo, isso daqui é um íon. Isso aqui agora é um íon, ó. Íon lítio. Já não posso falar que é um átomo, porque ele perdeu o elétron. E quer dizer o seguinte, ó, quando ele estava aqui no seu estado fundamental, ele tinha aqui 3 cargas positivas, que representam o próton, e 3 cargas negativas, ó, né? Por isso que um não lava o outro. A resultante disso, ó, corta, 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 0. Ele é neutro. Mas olha só, quando ele perde, vamos colocar aqui, ó, quando ele perde esse único elétron aqui, ó, quando ele perder esse aqui, quando ele perder
porque ele vai continuar tendo aqui, ó, prótons. Carga positiva não muda. E elétrons? Ah, ele perdeu um, ele tinha 3, mas ele perdeu um, então se ele perder um, ele vai ficar somente com 2. Aí corta, anula, anula. Olha esse próton aqui, ó, sobrou a carga positiva, por isso que ele se transforma em lítio mais um. Ele tem um próton a mais. Então eu chamo isso aqui, que ele formou um cátion. Carga positiva é um cátion. Então, a gente consegue observar que quando um átomo, no seu estado fundamental, perde um elétron, ele se transforma em um íon. Nesse caso aqui, esse íon é positivo, então ele é o íon que eu chamo de cátion, tá? Aí eu vejo aqui, átomo, 3 prótons, 3 nêutrons e 3 elétrons. O lítio mais, 3 prótons, 3 nêutrons e 2 elétrons, porque esse mais aqui está dizendo que ele perdeu um elétron. Então, ele ficou com 2 elétrons. Então, de átomo para íon é diferente. O que aconteceu com o tamanho da esfera? Diminuiu, e a gente vai entender lá na tabela periódica o porquê. Porque toda vez que um átomo perde elétron, ele se contrai, ele diminui o seu volume. Olha aqui o flúor. O núcleo contendo 9 prótons e 10 nêutrons, e 9 elétrons em volta desse núcleo. Aqui, ó, tá entrando um elétron, ele tá ganhando. Então, aqui ele ganha um elétron. Se ele ganha um elétron, ele tinha 9, agora ele ficou com 10. Olha só como aumentou o tamanho da esfera, aumentou o volume. Então, quando ele ganha, ele aumenta. Então, aqui, se transformou no íon de carga negativa, porque agora, resultante aqui, ele tem uma carga a mais, né? Então, 9 prótons, 10 nêutrons e 9 elétrons, quando ele é o átomo. Quando ele é o íon, então, essa carga negativa está dizendo que ele ganhou um. Então, ele não tem mais 9 elétrons, ele tem 10. Então, isso a gente vai começar a trabalhar. Então, toda vez que um átomo ganha elétrons, ele se transforma em um íon de carga negativa, que eu chamo de ânion, tá? Então, aqui ele vai ser, isso aqui eu chamo de ânion. É um ânion, tá? Deixa eu ver a hora aqui, para a gente ver até onde a gente parou. Aqui só um exemplo, tá? Que a gente vou fazer, a gente já dá uma pausinha aqui, embora a gente começou com introdução, não deu ainda não, pessoal. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho uma tabela periódica, tá? Depois vocês vão baixar lá no AVA, tem uma tabelinha lá que vocês podem utilizar, igual a essa daqui. Então, aqui, ó, a gente vai tirar as informações de A e Z. Eu já tenho que saber que A é o quê? A é a massa do átomo. E Z representa um número atômico. Da onde que eu tiro isso? Da tabela periódica. Então, aqui, ó, eu só peguei aqui o selênio. Vim aqui, ó, o selênio está bem aqui, ó, na tabela periódica. Só peguei ele aqui, as informações que a tabela me dá. Então, eu venho na legenda. Ó, a legenda fala que o número que está em cima do símbolo é um número atômico. Então, esse 34 que está aqui em cima, né, ó, esse 34 está em cima aqui do selênio, é o valor de Z. E onde que está o valor de A, que é o valor da massa? A legenda diz que é o valor que está aqui embaixo, ó. Então, cada tabela, pessoal, tem uma legenda. Então, cuidado. Essa tabelinha que eu coloquei, você vai poder usar. Mas digamos que você tem uma tabela aí guardada na sua casa, você tem que olhar a legenda, porque tem tabela que muda a posição. Então, você não pode errar, tá? Então, esse valor aqui, ó, que está embaixo, ó, esse valor aqui que representa o valor de A. Ah, então eu tenho o valor de A. Então, para o selênio, eu tenho o valor de A. Então, vou representar o selênio. O selênio aqui, ó, então o Z é aqui embaixo, 34. E aqui em cima eu vou arredondar para 79, tá? 79. Estou representando o selênio. Então, eu quero calcular para o selênio o número de prótons, elétrons e nêutrons. Qual é o valor que eu vou colocar? Opa, eu tenho que saber o seguinte, que o valor de Z representa o valor de P. Então, qual que é o valor de prótons? 34. Ele tem 34 prótons. Bom, e o valor de elétrons? Opa, eu estou falando de um átomo no estado fundamental. Um átomo no estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, ele também vai ter
34 elétrons. E o valor de nêutrons? Eu tenho que calcular. Como que eu calculo? Eu calculo usando a expressão A é igual a P mais N. Qual é o valor de A? A gente sabe que o valor de A é 79, que eu peguei aqui na tabela periódica e arredondei. Então, o valor de A é 79. E o valor de prótons? O valor de prótons eu tenho 34. Então, eu venho aqui e coloco 34. Mais N, que eu quero descobrir. Então, N vai ser igual a quê? 79 menos 34. Então, N vai dar quanto? 45. Então, eu achei o valor de N. Ah, então o valor de N, aqui eu coloco 45. Ah, professor, eu preciso usar aqui direto essa fórmula? Não. Basta você olhar aqui para a representação que você fez, ó. Basta eu pegar o número 79 menos 34. Então, para eu achar o valor de N, basta eu pegar aqui 79 menos 34. Eu acho o valor de N, de cima menos o de baixo, tá? Esse menos esse aqui. Então, a gente começa a perceber que quando eu represento aqui, ó, o valor de massa, pessoal, sempre é o valor maior. O valor de Z sempre é o menor. Então, se você tiver dúvida qual é o valor de massa e de Z, o valor de Z é sempre menor que o valor de A. Então, evita de você errar, tá? Tudo bem, pessoal? Vou abrir aqui para perguntas, para a gente não se alongar mais. Fechar e a gente continua na próxima aula, né? Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ô, Jailson, esse é o material de estudo que está lá no AVA. Tá? É o que eu dei aqui, ele está no material de estudo. Ok? Ele também mostra certinho o que eu ensinei aqui. Se você precisar complementar, tem lá. Tá? E na sexta-feira, eu continuo aqui o conteúdo. A gente vai falar de números quânticos, né, tabela periódica. Aí a gente encerra o módulo 1. Tá? Tranquilo, né, Helder? Então, assim, ó, já por hoje, pega a sua tabelinha aí e já começa, né, baixa no ar a tabelinha, já começa a olhar, opa, como eu calculo, pega um átomo aleatório, prótons, elétrons e nêutrons, já pode ir praticando também, tá? Já para saber, eu sei calcular o número de prótons, elétrons e nêutrons. Por quê? Ah, e se for um íon, a gente vai trabalhar com íons, depois eu vou reforçar na próxima aula, terminando os 4 números quânticos, eu reforço aí exercício, né, para a gente trabalhar mais. Né? Vocês querem que eu faça aqui um outro exemplo ou a gente pode finalizar? Qualquer coisa eu mostro outro aqui. Então, vou colocar outro exemplo aqui. Sim, vou pôr outro então. E aí a gente finaliza, né? Então, vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui o branco. Abrir a tabela periódica. Ó. Então, aqui eu tenho uma tabela. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, né? Então, note aqui, ó, vou aumentar até o zoom para vocês verem. Ó, essa tabelinha aqui, ó, ó lá, ó, ele tem aqui a sua legenda. Ó. Então, ó, como é que já é diferente dessa, né? Da que eu peguei, ó. Esse 14 aqui é o número atômico, é o valor de Z. Esse valor que está aqui do lado, ó, é o peso atômico, é a massa. O peso, pessoal, é a massa. Tá? Peso atômico padrão, está aqui. Então, o símbolo, ó, é o nome do elemento químico. Então, essa tabela, né, você pode usar. Então, vou pegar aqui, ó, vamos pegar um elemento mais tranquilo aqui. Deixa eu copiar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o boro. Tá aqui, ó. Copiar aqui.
Vou jogar aqui e a gente vai fazer. Tá aqui o boro. Ó. Tá? O boro. Então, eu quero calcular para o boro, quero calcular para ele o valor de prótons, elétrons e nêutrons. Certo? Prótons, elétrons e nêutrons. Aí, eu já sei que eu represento o boro por um B maiúsculo. Então, aqui em cima eu tenho que colocar o valor de A e aqui embaixo o valor de Z. Como eu represento aqui ele? Basta eu olhar na tabela, que é o que eu já peguei aqui, né? Ó. Então, esse 5 aqui, eu vi lá na legenda, que representa o valor de Z. Onde eu coloco esse 5? Eu coloco aqui embaixo, ó. 5. Aqui. E o valor de massa? Esse 10,81. Vou arredondar para 11, tá? A gente pode arredondar, viu, pessoal? Para ficar mais fácil o cálculo. Se arredonda seguindo a regra de arredondamento. Então, 10,8 se arredonda para 11. Então, aqui eu coloco 11 aqui em cima. Pronto, agora eu vou calcular o que ele me pediu. Partindo disso aqui, que eu representei, eu vou calcular tudo isso. Então, se é um átomo, isso aqui é um átomo. Um átomo. Então, eu já tenho que saber que próton é igual a elétron. Já tem que saber se é um átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, agora eu olhando aqui, 5 representa o quê? Representa o próton. Então, eu venho aqui e coloco 5. E elétron? Opa, vai ter que ser igual, porque estou falando de um átomo. Átomo, próton é igual a elétron. Então, eu coloco 5 aqui também. Certo? 5 também. E o número de nêutrons? Basta eu pegar aqui, ó, direto. 11 menos 5. 11 menos 5, 6. Então, aqui, 6. Pronto. Calculei o que me solicitou. Número de prótons, elétrons e nêutrons. Tudo bem aqui, pessoal? Agora vamos para o outro exemplo. Já vou usar aqui. Isso aqui, ó, Ca2+. Eu representei aqui, você já tem que saber, opa, isso aqui é um átomo ou isso aqui é um íon? Átomo não tem carga, então, olha, aqui estou vendo 2+, é a carga. Então, se tem carga, isso aqui é um íon. Isso aqui é o íon cálcio. É o íon cálcio. Certo? É o íon cálcio. Aí eu vou lá na tabelinha, vou dar um help aqui, e vou olhar quem é o cálcio. Vou copiar aqui o cálcio, ó. Vamos copiar aqui. Aqui o cálcio, ó. Copiar ele. Eu já sei. Vou jogar aqui. Aqui o cálcio. Então, quando eu coloquei aqui Ca2+, eu falei que isso aqui é o íon cálcio. Eu quero saber a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons para o íon cálcio. Mas da onde que eu vou tirar as informações? Lá do átomo cálcio. O átomo cálcio, olhando para a tabela, vai ter o valor de Z20 aqui embaixo, que é esse valor que está aqui, ó. Na tabelinha eu já sei que esse 20 é o valor de Z. E aí eu coloco esse valor maior aqui, que é 40, que é o valor da massa. Eu coloco aqui em cima. Certo? Coloco aqui em cima. Aí, pessoal, você tem que entender, somente quem se movimenta são os elétrons. Então, se eu quero calcular prótons, elétrons e nêutrons, eu já tenho que saber que quem se movimenta são os elétrons. Prótons e nêutrons nunca muda. Então, qual é o valor de Z aqui para o íon? Cálcio, 20. E o valor de massa também é 40. Mas agora eu preciso calcular. O valor de prótons, quanto que vai ser? Próton é o valor de Z, está aqui, ó, 20. Eu sei que não vai mudar. Então, coloco aqui 20. O valor de elétrons, opa, não pode ser 20. Não pode ser 20 aqui. Por quê? Porque estou falando de íon.
íon, ele está dizendo aqui que 2 mais, o que ele quer dizer? Que ele perdeu 2 elétrons. Então, quando eu olho aqui o átomo cálcio, ele tinha 20 prótons, 20 elétrons, porque ele é átomo. E nêutrons, 40 menos 20, 20. Mas agora, quando eu estou falando do cálcio na forma de íon, está dizendo que ele perdeu 2. Então, aqui não pode ser 20. Se ele perdeu 2, era 20 quando ele era átomo. Se ele está perdendo 2, quanto que ele vai ficar? 18. Então, aqui é 18. 18 elétrons. E nêutrons também vai ser 20. Ó. Então, note que o que mudou aqui foi elétrons em relação ao átomo. Então, toda vez que eu tenho um átomo se transformando em íon, eu tenho que verificar que as quantidades de elétrons mudam. Se for um íon negativo, né, vamos colocar aqui o cloro. Cloro, menos. Tá? Esse menos está dizendo o quê? Que ele ganhou um elétron. Então, se eu for calcular prótons, elétrons e nêutrons, a quantidade de prótons e nêutrons será a mesma do átomo, mas de elétrons não, ele vai ter que acrescer mais um elétron, tá? E aí, onde que eu vou para o cloro? Eu vou lá na tabela periódica novamente, só para finalizar, e pego aqui o cloro, ó. Tá aqui o cloro, ó. O cloro, se eu tenho Cl menos, está dizendo que ele perdeu um elétron. Então, o cloro aqui vai ser 17 e aqui 35. Então, prótons aqui é o quê? 17, porque eu estou falando do átomo. Elétron também vai ser 17, porque eu estou falando do átomo. E nêutrons? Nêutron vai ser igual ao quê? 35 menos 17, dá o quê? 18. Agora, aqui já não é um átomo, aqui é o átomo. Aqui do lado é um íon. Então, eu tenho que olhar, opa, esse íon é carga negativa. Está dizendo que ele ganhou um elétron. Que poderia ser 2 menos, 3 menos, mas aqui é 1 menos. Eu não preciso colocar um aqui na frente, mas é 1 menos, né? Então, para eu calcular prótons, elétrons e nêutrons, eu já sei que a única coisa que vai mudar em relação ao átomo, cloro, é o valor de elétrons. Porque ele está dizendo aqui, o átomo cloro tinha 17 elétrons, mas agora ele ganhou 1. Se ele ganhou 1, aqui vai ter o quê? 18. E o número de prótons não muda, 17. E o número de elétrons também não muda. Nêutrons, perdão, 18. Então, eu já consigo calcular a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, tanto para um átomo como para um íon. Ok, pessoal? Eu acho que tá bom por aqui, né? E aí vocês tentam pegar a tabelinha, tá? A tabelinha vai praticando, ó, calcule, para saber quantos prótons, elétrons tem esses átomos, né? Que depois vocês vão trabalhar com íons também, tá? Busca depois uma tabelinha de cátions e ânions para você dar uma olhadinha, para entender bem isso, tá ok? Aí a gente finaliza aqui. Mais algum questionamento? Todos entenderam até aqui? Beleza, Jailson. Então tá, a gente se vê na sexta-feira. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem no fórum, que sou eu que vou estar ali conectado com vocês, tá, pessoal? Porque a disciplina está sendo reofertada, né? Então sou eu que vou estar conectado com vocês. Na sexta-feira, às 8 horas, aguardo vocês novamente, que eu vou terminar o conteúdo na sexta-feira, explicar mais algum exercício, né? Assim, exemplos, que é o que vocês têm que aprender, e aí depois dar uma revisada no material lá que está no AVA e fazer a atividade de fixação e mandar ver. Que o sucesso é assim, a gente tem que dar uma estudada, né? Então, beleza, pessoal, abraço a todos, vejo vocês na próxima sexta-feira agora, às 20 horas, ok?
Boa noite.